Oi pessoal, tudo bem? Que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. A palavra para a nossa meditação no dia de hoje está no livro de Ezequiel, capítulo 37, quando o Senhor leva o profeta em espírito para dentro de um vale. Vale este que estava cheio de ossos sequíssimos e que eu acredito que ele não estava esperando que o Senhor levasse ele para dentro da situação. E é sobre isso que eu quero trazer no dia de hoje para a nossa reflexão, porque o Senhor levou Ezequiel, ou porque o Senhor tem levado muitas pessoas para dentro do vale. A primeira coisa que me chama a atenção nessa palavra é que ao levar Ezequiel para o meio do vale, o Senhor faz com que ele ande em volta, que ele ande no meio, que ele contemple o que está acontecendo mais de perto, porque a visão de quem está longe não é a mesma de quem está perto. Ezequiel ele já vinha exercendo o seu ministério profético, ele não iniciou o ministério no vale. Só que às vezes é necessário a gente estar dentro de algumas situações, de alguns contextos que acontecem, para que a gente venha compreender o que está acontecendo de fato. Porque ele já vinha pregando, ele já vinha anunciando a palavra do Senhor, e a palavra é bem clara em dizer que o povo era um povo obstinado de coração, era um povo que estava, na verdade, em desobediência à palavra do Senhor, não estava posicionado, já era um povo que servia a Deus, mas que não estava posicionado. Só que, muitas vezes, o profeta, ele acaba descredibilizando, ou seja, desacreditando que realmente aquilo que ele está fazendo vai ter, na verdade, vai ser bem sucedido, vai ter êxito, porque ele profetiza e não vê nada mudar. Ele profetiza e as coisas continuam da mesma forma. E não é diferente, Eu tenho certeza que o Senhor nos leva para determinadas situações para que a gente possa ver realmente a realidade. Porque muitas vezes, quando nós estamos de fora, a gente tem uma visão distorcida do que realmente acontece. E para quem está de fora de um vale, muitas vezes vai julgar, vai criticar, vai apontar, não vai compreender o porquê da resistência espiritual, da oposição, mas quem está dentro consegue perceber com clareza a realidade da situação. E Ezequiel vai para dentro de um vale cheio de ossos sequíssimos, onde a palavra diz que o povo já tinha perdido a esperança. O próprio Deus fala mais adiante que o povo estava sem esperança, o povo já não estava mais crendo que iria haver mudança. Então o povo de Israel já estava, na verdade, com a sua fé abalada, já estava na condição de mortos espiritualmente. Só que o Senhor pega o profeta e leva ele para dentro do vale. Dentro do vale, o Senhor libera a palavra para a vida de Ezequiel e dá as coordenadas de como Ezequiel iria profetizar. Eu não sei se você hoje está dentro de um vale. Eu não sei qual a real situação que está acontecendo na sua vida ou na vida de pessoas que você muitas vezes tem orado, você tem exercido o seu chamado de servo, de serva do Senhor, no local onde o Senhor te plantou, e você não tem visto uma melhora, você não tem visto uma mudança. E muitas vezes isso te abate, isso te entristece, porque muitas vezes é somente você que foi levantado como profeta, somente você que já entregou a vida ao Senhor, e você olha para um lado, olha para o outro e não vê nada aparentemente acontecer. Mas isso não quer dizer que no espiritual não está acontecendo, porque Ezequiel já estava profetizando para o povo, só que Ezequiel não viu o que estava acontecendo, digamos assim, nos bastidores, no espiritual.
Então o Senhor leva ele para ali para que ele visse, leva ele para o vale para que ele contemplasse a realidade. Então Ezequiel viu que realmente a condição do povo era uma condição deplorável, era uma condição que só a palavra do Senhor, que tem poder para trazer vida àquilo que está morto, tinha a condição de restaurar, de trazer a restituição, de trazer vida. É tanto que quando o Senhor pergunta a ele, porventura, Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ele diz, Senhor, tu sabes. Porque ele sabia que ele não sabia nada. Ele, como homem, ele não tinha condição de dizer se poderia haver uma melhora, se poderia haver uma mudança, uma transformação. Então ele diz para o Senhor, tu sabes. E aí o Senhor passa para ele, a responsabilidade. Então profetiza, Ezequiel. Você está dizendo, profetize. Eu te chamei para profetizar, eu não te trouxe para o vale para você temer, eu não te trouxe para o vale para tocar terror, como muitos dizem por aí, eu não te trouxe para o vale para te abater, para você desanimar. O Senhor não nos leva para o vale para isso. O Senhor nos leva para o vale não para ser ossos, O Senhor nos leva para o vale para ser profeta. Porque existem muitos ossos que estão ali precisando que alguém se posicione, precisando que alguém tenha um olhar mais de perto, tenha um olhar espiritual para compreender o que está acontecendo. E no meio do vale, o Senhor nos ensina que nós precisamos ter cautela, nós precisamos ter cuidado, porque ali ele estava em um ambiente onde só tinha ossos sequíssimos. Acredito que se Ezequiel pisasse ali de qualquer forma, se Ezequiel andasse no vale de qualquer jeito, Ezequiel provavelmente destruiria aquilo que ainda era o fator que traria a restituição, a restauração para a vida do povo. Tinha ossos secos ali naquele local que precisava de palavras de vida. Então, se Ezequiel chegasse ali de qualquer forma, se Ezequiel andasse no meio do vale de qualquer jeito, se Ezequiel liberasse uma palavra contrária, Ezequiel poderia matar o povo de uma vez por todas. Então, o Senhor leva aquele homem, o profeta, para dentro daquele local, para que ele tivesse o cuidado, para que ele tivesse cautela, para quando ele fosse profetizar para a vida do povo, ele soubesse o que ele estava profetizando, porque a palavra tem poder. E você precisa compreender que se o Senhor te colocou em um vale, onde você se depara como Ezequiel se deparou, está como Ezequiel se deparou ali, não tema, não fuja, não retroceda, profetize, use a palavra de Deus, use a autoridade que há no nome de Jesus para que traga vida àquilo que está morto. Às vezes você está num ambiente, na sua casa, no meio do seu trabalho, na vida de pessoas, que o Senhor te colocou para ser profeta, para fazer a diferença, e você, ao invés de usar a palavra com autoridade, você, ao invés de exercer o ministério que o Senhor te confiou, você está temendo, você está pensando que você vai morrer e você vai ficar que nem os ossos que estão ali, sequíssimos há muito tempo. Mas o Senhor não te leva para isso, para o vale. O Senhor te leva para trazer despertar aquilo que está adormecido, aquilo que está enterrado dentro de você, aquilo que você nem mais crê que existe, porque um dia, talvez quando Ezequiel foi levantado, ele realmente se apropriou da palavra, que ele foi convocado para ser profeta, mas diante do processo, diante da situação adversa, Ezequiel foi esmorecendo, Ezequiel talvez foi perdendo a fé, foi perdendo a crença que ele foi chamado para aquilo, e aí o Senhor leva ele diante de uma situação para confrontá-lo, não confrontá-lo para que ele viesse se abater, não confrontá-lo para que ele viesse se intimidar, mas para que despertasse dentro dele aquilo que estava adormecido, aquilo que há muito tempo talvez ele não fazia mais. E aí às vezes você tem se perguntado, Senhor, por que eu estou dentro desse vale? Senhor, porque eu tenho orado, porque eu tenho buscado pela minha casa, eu tenho buscado pelos meus filhos, eu tenho buscado muitas vezes pela saúde, eu tenho buscado por coisas que você tem desejado, que você tem orado já há muito tempo, mas eu quero te dizer que às vezes o processo não acontece instantaneamente. Ezequiel poderia liberar a palavra do Senhor de uma única vez. O Senhor não disse profetiza e os ossos iam
voltar para o seu devido lugar e tudo seria restituído de uma só vez. O Senhor foi dando para ele as coordenadas de como ele iria profetizar, né, em cada área. Cada parte do corpo ali representa uma área, né, uma área no povo de Israel que precisava ser restaurado, precisava ser restituído. E por último, né, o fôlego de vida, depois que tudo tivesse sido colocado no seu devido lugar, depois que tudo estivesse de conformidade, né, aquilo que um corpo, aquilo que um exército, né, na verdade, precisava se reposicionar, estar posicionados. Aí agora o Senhor traria o que? O fôlego de vida. O fôlego de vida espiritual que esse povo não tinha mais, né? O desejo de servir a Deus, o desejo de fazer a vontade de Deus, o desejo de estar na presença do Senhor. Então eu acredito que Ezequiel foi para o vale para compreender que osso, né, ou que ossos, eles não conseguem reagir. Ossos, pessoas que estão mortas espiritualmente, não conseguem reagir a não ser que se levante um profeta para liberar a palavra. E a gente precisa, às vezes, ter essa sensibilidade espiritual de não julgar, de não condenar pessoas que estão nesse estágio de ossos. Nós precisamos compreender que nós fomos chamados, nós fomos levantados para ir, e nós precisamos ter o cuidado para que a gente não venha destruir aquilo que o Senhor quer reconstruir. Então, às vezes você está nesse processo, né, nesse estágio onde Ezequiel foi para um meio, né, para que ele tivesse sensibilidade espiritual, para que ele contemplasse de perto a realidade que muitas vezes está obscura aos olhos de muito, porque a guerra é espiritual, a guerra não é física, não é carnal. Às vezes você olha para uma pessoa que você está orando e você vê aquela pessoa não sair daquele estágio, daquela situação, você fica às vezes indignado, né? Fica às vezes murmurando, não sabe que aquela pessoa ali precisa realmente de uma intercessão, precisa realmente de uma intervenção divina. Então, entenda, você não foi levado para o vale para ser ossos. Você não foi levado para o vale para ser intimidado, para ser morto. Você não foi levado para o vale para fugir. Você foi levado para o vale para profetizar. Talvez você diga assim, mas eu me encontro como os ossos. Eu não consigo mais, não tenho força mais para reagir, eu não tenho força mais para profetizar, eu estou com ossos. Se esse for o seu caso, né, que o Senhor levante um profeta, que o Senhor levante anjos, né? Porque Ele dá também, Ele envia anjos ao nosso respeito, que o Senhor levante um libertador para te trazer vida, para te resgatar do cativeiro que você hoje se encontra, da situação de morte, de sono espiritual, enfim. Seja lá qual for o seu posicionamento dentro do vale, eu sei que o Senhor é poderoso, né, para te resgatar ou para te usar, né? E eu sei que o prazer do Senhor é que haja transformação, o prazer do Senhor é que haja libertação, o prazer do Senhor é que haja um mover no meio do vale para que você venha sair dessa situação ou tirar pessoas dessa situação de ossos secos. E essa palavra que eu deixo para a nossa meditação no dia de hoje, viu? Que Deus te abençoe e até a próxima.